Olá, amigos e amigas do Instituto Ressurgere. Estamos retornando a nossa série Desvendando a Terapia, com novos assuntos. Demos uma pausa para organizar algumas coisas no Instituto, mas voltamos com todo o gás para gravarmos nossos vídeos semanais. Então, o tema de hoje na série Desvendando a Terapia é sobre empatia ou aquilo que o paciente traz na terapia. Então, muitas vezes, a gente recebe muitas situações, muitos relatos, uma história única de vida dos pacientes, dos clientes, e, e muitas vezes começamos a já pensar na análise, já pensar, olha, isso aqui talvez tenha a ver com isso aqui talvez seja tal coisa, isso aqui talvez seja essa crença, talvez seja essa situação aí ligado com a mãe, ligado com o pai, talvez isso aí seja uma insegurança, seja um complexo e blá blá blá. E isso nós colocamos uma lente sobre os nossos olhos para enxergar o paciente e muitas vezes nós não conseguimos aplicar o relato em sua totalidade. Pegamos apenas fragmentos, algumas vezes apenas interpretações desses fragmentos, e nós não conseguimos ter uma empatia genuína pelo paciente e acabamos até mesmo prejudicando nosso vínculo, a nossa relação terapêutica. E então é muito importante que eu ouça com empatia aquilo que me é trazido. E não uma empatia somente de escuta, mas eu possa ao mesmo tempo estar conversando com a pessoa e também ela saber eu realmente estou ali numa escutativa. Eu estou interagindo com ela, eu estou realmente tentando entender ela. Talvez você vai fazer algumas perguntas para entender melhor, você vai repetir algumas falas dela, espelhamento, né, espelhamento, para ela saber realmente você está entendendo. E se você entendeu errado, ela vai dizer, não, não é isso que eu quis dizer. E aí ela vai se corrigir. E ao mesmo tempo ela se ouve. Então, além de ser uma técnica, ao mesmo tempo você consegue entender a experiência vivida da pessoa. A fenomenologia ela é excelente com isso. Porque ela tem como base colocar em parênteses e deixar de lado todos os nossos juízos, nossas considerações, nossas interpretações, até mesmo nossa abordagem, para eu possa realmente entender a experiência vivida da pessoa. Depois sim, a gente vai analisar, a gente vai observar, a gente vai conversar, a gente vai fazer anotações, mas é muito importante e eu não esqueça de eu tenho uma pessoa ali. Uma pessoa que está sofrendo e precisa muito ser acolhida, precisa muito ser escutada e precisa saber que ela está sendo escutada. Ela precisa saber que existe alguém ali na frente dela e realmente se importa e também está buscando compreender ela sem o julgamento, sem uma análise, sem a abordagem terapêutica ou as nossas considerações, interpretações entre o nosso relacionamento, certo? E claro, é importante que a gente vai fazer durante o processo terapêutico, mas esse ponto é essencial para que a relação se estabeleça de forma saudável. E um ponto bem importante nisso é também prestar atenção no que você sente. Então, os terapeutas precisam prestar atenção no que eles estão sentindo, certo? Então, se você está com raiva por algo que a pessoa falou, isso pode significar muitas coisas. Pode ser algo seu mesmo, pessoal, mas pode ser, não seja, pode ser algo que ela está transmitindo por meio do diálogo, por meio da postura dela. E aí isso gera um sentimento em ti e talvez gere em outras pessoas essa pessoa se relaciona. E é muito importante e esses sentimentos sejam observados, analisados, não sejam colocados de lado. E muitas vezes você vai ter que conversar com a pessoa, olha, eu me senti dessa forma, se as pessoas não se sentem assim também, por que você acha que eu estou me sentindo assim? Então, algumas coisas para ajudar a pessoa a perceber como é que o outro se sente.
E isso é algo que a gente chama na logoterapia, por exemplo, de diferenciação. É, começa a ajudar a pessoa a perceber que ela e o outro são pessoas diferentes. Apesar disso ser muito lógico, na prática não é tão simples, porque as pessoas muitas vezes elas acreditam que o outro está é muito óbvio algumas coisas, ela sabe e eu estou falando eu preciso, mas na maioria das vezes não, ela não sabe. Então, entender o outro e ser entendido pelo outro é fundamental na nossa relação terapêutica. Então, você precisa prestar atenção em como é que você se sente também. Não é só ter empatia pelo paciente, pelo cliente, mas ele também precisa saber como é que você se sente para que a relação seja uma relação autêntica, tenha essa congruência. E esses pontos que eu falei, alguém vai dizer assim, ele tá falando de Rogers, né? E não é apenas da abordagem da pessoa de Rogers, que é a top em relação a essas coisas que eu falei hoje, mas as outras também precisam desse olhar. Senão nós perdemos o humano e colocamos esse humano em um certo laboratório nosso, a gente fica analisando e tentando muitas vezes ajudar, mas sem esquecendo na verdade, e essa pessoa precisa ser acolhida, certo? Então, esse é um ponto bem importante, espero que vocês gostem, agora que eu fiz vídeos menores, né, não quero passar de 5 minutos, mas às vezes eu dou uma passadinha, então tá passando um pouquinho de 6 minutos, quase 7, mas agradeço aí pela oportunidade de estar sempre ajudando vocês. Curtam o nosso vídeo, compartilhem, façam perguntas, vai ser um prazer responder. Até mais.